Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos dar início agora a mais um webinar na plataforma do Embarcados. Hoje o nosso assunto é sobre IoT, Internet das Coisas, Internet of Things. O S é de segurança e a gente trouxe aqui para falar sobre segurança em IoT o Daniel Quadros, que é engenheiro eletrônico do Garoa Hacker Club. Vamos lá, hoje a gente vai dar uma olhada rápida nos desafios peculiares da Internet das Coisas e os principais ataques e examinar os requisitos para um desenvolvimento seguro. Tá? O Daniel, ele é engenheiro eletrônico formado há mais tempo que gosta de admitir e desenvolveu firmware para terminais de vídeo, software básico para microcomputadores e software de comunicação de dados para PC. Trabalhou com coletores de dados, código de barras e radiofrequência, RF. E desde o final de 2002 é diretor técnico da Tamid Tecnologia, empresa de desenvolvimento de software para equipamentos portáteis e sistemas embarcados. É sócio fundador do Garoa Hacker Club em São Paulo e posta regularmente em seu blog, o DQSoft. Depois eu vou deixar aqui o link para vocês acessarem o blog do Daniel Quadros, tá bom? Essa apresentação tem o patrocínio da Mouser Electronics, né? E eu vou passar um recadinho rápido aqui da Mouser. A Mouser está funcionando hoje em todos os 27 locais de todo mundo e está funcionando normalmente apesar da pandemia, tá? Todas as equipes de atendimento ao cliente e suporte técnico estão totalmente disponíveis por telefone, e-mail e chat, tá? E para atendimento no Brasil, tem o telefone 0800 892 2210 ou o e-mail brasil@mouser.com. Brasil com S, tá? brasil@mouser.com. Eles estão funcionando normalmente. Deixa eu ligar minha câmera aqui para vocês me verem. Só para dar um oizinho para vocês. Eu vou chamar a sala agora o Daniel Quadros, que vai conduzir a apresentação. Daniel, liga sua câmera, seu microfone, aí eu volto no final da apresentação. Obrigado. Olá, pessoal. Boa noite. Obrigado por estarem aqui assistindo a esse webinar. Então, vamos começar aí. Antes de falar aqui da agenda, só um detalhe para quem não conhece a piada, né? Quer dizer, a gente fala que o S em IoT é o S de segurança, né? Obviamente não tem S em IoT, então isso reflete aí o fato de que a segurança é algo bastante problemático, né, em sistemas de IoT. Bem, o que nós vamos falar hoje? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o que é IoT, por que a IoT tem aí algumas características que acabam dificultando, complicando a parte de segurança. Depois falar um pouco por que acontece isso da segurança acabar sendo um ponto meio secundário nos sistemas de IoT. A gente já ouviu falar em várias situações aí de casos aí que aconteceram de problemas de segurança, né, com sistemas IoT. Vamos ver de onde é que vem isso, que é um problema principalmente de cultura, né? Depois eu vou listar aí alguns ataques possíveis a IoT, tá? Não vou ser completo nisso, né? Dá para inventar muita coisa, eu vou falar só de alguns. E depois eu vou falar um pouco como deveria ser o desenvolvimento para se proteger contra ataques, né? Como praticar aí uma engenharia segura. De toda essa parte aí de como fazer engenharia segura, tem dois tópicos que eu vou dar um pouquinho mais de destaque. Um que é a parte de autenticação e autorização, são duas coisas muito importantes na hora que a gente vai fazer um sistema de IoT. E depois eu vou falar de privacidade, que é um assunto até relativamente novo, algo que está ganhando cada vez mais destaque, é o tipo da coisa que não se pensaria num primeiro momento de IoT. Por último, tem a inevitável conclusão. Ok? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o que é IoT. Daniel. Opa! Desliga sua câmera, só para ficar mais fácil para o pessoal. Obrigado. Pronto. Vamos lá, pessoal. Ok. Então, o que é IoT? Acho que todo mundo já ouviu falar, que é a internet das coisas, ou internet dos trecos. Mas aí tem aquela pergunta, né? O que é essa coisa?
que a gente está falando aí nessa internet, né? Definir o que é essa coisa é um pouco complicado, eu já vi várias definições por aí, que, por um lado, a gente tem coisas que já existiam antes de inventar o termo, mas que são IoT, tem coisas que não são exatamente IoT, mas por motivos de marketing, o pessoal associou o nome da IoT, e tem o problema de como é que a gente distingue um pouco o que é uma coisa da IoT de um computador comum ou mesmo de um celular. Então, a definição que eu montei aí não é uma definição perfeita, mas eu acho que tenta juntar todas as coisas mais importantes, né? Eu diria que é um dispositivo inteligente, conectado, cuja principal finalidade é ser um sensor ou atuador do mundo físico. Quer dizer, eu estou dizendo que é inteligente, quer dizer, é algo que vai ter, em particular, um software, um firmware rodando dentro dele, tá? Tem a parte de internet, quer dizer, no fundo, está conectado, ele vai ter que ter algum tipo de comunicação. E o que distingue ele de um micro comum ou de um celular, assim, é que a finalidade principal dele é atuar como um sensor ou atuador de um mundo físico. Quer dizer, ele tem esse elo com o mundo físico. Ele fala que é uma internet das coisas, porque tem esse lado físico aí. Como é que são as características, né, num sistema IoT? A primeira coisa que tem é que tem uma diversidade muito grande de aplicações que a gente vai encaixar dentro desse nome aí, IoT, né? Você tem, por exemplo, eletrodoméstico, tá? Geladeira inteligente, que todo mundo sonha, a automação residencial, que pode ser a parte de alarme, pode ser a história de controlar a luz da sua casa à distância. A gente pode encaixar em IoT também toda a parte de automação industrial. De repente, você olhar aqueles PLCs lá que estão interligados lá no chão de fábrica, isso é uma rede de coisas que estão interagindo com o mundo físico. Então, é um IoT e é todo um outro mundo aí que a gente tem. Tem a parte de medição remota, particularmente, o que o pessoal mais fala é a parte de medidor de luz, né? Ao invés de ter lá o medidor de luz, que tem que vir o cara até a sua casa medir, você poder medir remotamente, quer dizer, a empresa lá, fornecedora lá de energia, poder estar medindo isso, sem precisar vir alguém até a tua casa. Wearables, mais diversos dispositivos aí, vestíveis ou integráveis ao corpo humano, né? Toda a parte de transporte, a gente tem um monte de aplicações aí da IoT, e por aí vai. Quer dizer, um dos problemas que você tem quando vai falar de IoT é isso, é essa grande quantidade de coisas que você tem dentro dessa ideia. Outra coisa que tem é que vários desses sistemas de IoT vão ter um número muito grande de dispositivos. Quer dizer, se você fala de uma medição, querer ter um medidor em cada casa, em cada apartamento, quer dizer, o número é imenso. Tá? Você fala alguma coisa de transporte, os números também são imensos. Wearables, se você conseguir fazer um sistema que seja adotado por um número grande de pessoas, também é um número muito grande. Então, o volume potencial de dispositivos é alto. Esses dispositivos, normalmente, você quer ter a um custo menor possível, portanto, você acaba tendo recursos limitados. E, por último, quer dizer, que a gente falou, a IoT tem que ter comunicação. Normalmente, a comunicação aí, como você quer abranger uma distância grande, acaba sendo via rádio, né? Pode ser alguma coisa mais proprietária, mais local, ou pode ser direto o celular, você tem uma abrangência maior aí. Então, como é que seria um sistema IoT? Seria um desenho meio genérico. Obviamente, dependendo do caso, pode não existir alguma dessas caixinhas aí, né? Então, a gente teria aí na ponta, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui funcionar. Então, a gente tem aqui na ponta as nossas coisas. E, dependendo do caso, essas coisas não vão poder estar falando direto com o servidor, né, que vai estar armazenando as informações aqui. Então, surge aqui no meio um gateway, tá, onde a comunicação aqui das coisas com o gateway pode eventualmente até ser uma comunicação cabeada, mas não é comum. Mas aqui você tem 7 tecnologias disponíveis para fazer essa ligação aqui mais curta. Depois desse gateway,
Para chegar no servidor, o mais comum, é claro, é a gente usar a nossa velha bica internet. A internet é hoje aí uma infraestrutura bastante abrangente, quer dizer, você tem quase todo lugar do mundo, você tem um acesso à internet, acaba sendo a solução aí de melhor custo-benefício. Então, normalmente, o que você vai ter é ou a coisa falando através de um gateway com a internet, ou a coisa falando direto aqui com a internet, e aqui na internet vai ter um pedacinho aqui onde vai ter os servidores do sistema. Esses servidores podem ser servidores próprios da empresa, pode ser coisas da nuvem, assim como se diz, né, que é o computador do outro, que você aluga. Tá? E, normalmente, você tem aqui, nesse outro lado, a gente tem aqui os nossos usuários aí. Vai ser o pessoal que vai estar controlando, comandando, analisando os sensores e tudo mais, que vão estar fazendo isso num micro ou num celular, tá? Através da internet, estão falando aqui com os servidores, então podendo interagir com as coisas lá na ponta, podendo receber informações das coisas e tudo mais. Um outro aspecto importante, que está aqui separado, é a parte de gerenciamento. Né? Esse gerenciamento que eu estou me referindo não é o gerenciamento feito pelo usuário, mas é o gerenciamento feito pelo próprio fornecedor aí do sistema IoT, onde ele vai estar aqui preocupado em manter o sistema funcionando e de cuidar aqui também dessa parte dos usuários. A gente vai falar um pouco mais aí para frente. Ok? Então, aí a gente entra aqui agora num ponto mais crítico aí, que é a questão do porquê que a segurança acaba não sendo a prioridade nesses sistemas de IoT. E aqui eu peço desculpas para quem se sentia meio afetado pelas minhas considerações, eu estou aqui tentando ser um pouco mais crítico. Tá? Então, o primeiro problema que tem é a questão de quem é que desenvolve sistemas IoT. Em primeiro lugar, você tem aquele pessoal que estava mais habituado a fabricar coisa, não fabricar uma coisa que vai ligar numa rede. Então, são os fabricantes que não têm experiência com segurança informática. É o cara que faz geladeira. O negócio dele, de repente, a geladeira ele vai ligar na internet, é uma coisa nova para ele. Você tem, por exemplo, o cara que fabrica automóvel. Esse cara já foi obrigado a aprender um pouco sobre embarcados na parte da eletrônica embarcada, na parte do fly-by-wire, a parte de você ter uma central, você ter lá um barramento CAN dentro do veículo, mas eles não estão com essa visão de estar com esse mesmo sistema ligado aí através da internet com o resto do mundo. Um outro tipo de pessoa que te vê aí fazendo IoT são aqueles que chamavam as famosas startups. Né? Startup é uma empresa que nasce de uma ideia, algumas pessoas têm uma ideia, vão atrás de obter um financiamento, e aí ela, já no seu primeiro dia aí de funcionamento, a startup tem uma grande pressão, que é conseguir colocar o produto na rua. Esse é o ponto principal, e faz parte da cultura da startup, a história de você ir evoluindo o produto sempre. Quer dizer, a ideia de vamos primeiro sair com o mínimo produto possível. E isso acaba afetando o lado da segurança. Quer dizer, o investimento em segurança, não só em dinheiro, mas em tempo, acaba concorrendo com as features, com as características que o cliente quer. Então, aí, a startup fica com essa pressão aí, o tempo todo, precisamos lançar o produto, precisamos lançar a próxima versão, quais são as... O que nós vamos botar na próxima versão? Vamos botar segurança ou vamos investir em alguma coisa que o usuário vai ver direto? Então, muitas startups acabam optando por deixar a segurança para um segundo passo. E isso é uma coisa que normalmente não funciona bem. Querer botar a segurança depois. Quer dizer, botar a tranca depois que a porta foi arrombada. Por último, tem aí os meus amigos makers, né? E aí, peço aí desculpa especial para os amigos makers. Quer dizer, a gente teve aí nos últimos anos um ressurgimento da eletrônica como um hobby, em particular a parte de eletrônica embarcada,
quer dizer, todo mundo aí brincando com seus Arduinos, com seus Raspberries. O pessoal gostou disso, o pessoal tem ideias legais, ideias bacanas, começam até a fazer coisas e de repente ele fala, legal, agora eu quero começar a produzir isso, eu quero vender, eu quero fabricar, só que grande parte desse pessoal aí não tem toda aquela bagagem de indústria ou mesmo de engenharia, às vezes. Então, é um pessoal que acaba, às vezes, com uma falta de uma parte do conhecimento necessário, mas que acaba indo em frente, vamos fazer, e acaba lançando aí alguns produtos que têm algumas falhas por falta dessa experiência, no fundo, né? Mudando um pouco aí de ponto, né? Tem a questão de que, principalmente para esse pessoal aí que é fabricante sem experiência de segurança informática, o pessoal aí que fabricava coisas, mas não coisas ligadas à internet, para esse pessoal, segurança é algo diferente. Em inglês tem palavras até diferentes, o pessoal fala em safety e fala em security, ou cyber security, né? Em português ele fala segurança para tudo. Quer dizer, você fala com um fabricante de veículo, a questão do veículo ser seguro, para ele isso significa uma coisa completamente diferente do que você falar para um cara de informática, o teu sistema tem que ser seguro. Isso acaba criando duas culturas diferentes aí lá dentro do projeto, dentro da empresa, e às vezes isso entra em choque, quer dizer, às vezes algum requisito aí de segurança do ponto de vista de informática entra em choque com um requisito de segurança do ponto de segurança de uso do aparelho, ou do veículo, do que for, né? Então, isso é uma outra coisa aí que acaba atrapalhando você ter esse foco aí na segurança, onde aí segurança eu estou falando mais do lado da segurança informática, né? Uma outra questão é a falta de visibilidade dos riscos, né? A gama de ataques que podem ser feitos aí no sistema de IoT é muito grande, tá? E o pessoal sempre tem essa imaginação. Muitas vezes, quem vai atacar tem uma imaginação muito maior do que quem vai defender. E essa é aquela história, né? Quem está defendendo, ele tem que defender todos os caminhos possíveis, enquanto que quem está atacando, basta achar uma brecha. Tá? Então, o atacante sempre tem essa vantagem, né? Então, tem casos aí, por exemplo, teve uma história curiosa aí, que foi um fabricante do veículo, o veículo deles, obviamente, já tinha uma parte eletrônica embarcada, mas era a parte de controle do carro, né? E depois colocaram a parte eletrônica, que seria uma eletrônica de entretenimento, digamos assim, né? O console, com o rádio, o tocador de MP3, isso, aquilo, outro. E aí, um belo dia, um cara lá de marketing teve a ideia, poxa, vamos oferecer Wi-Fi dentro do carro. Não é uma ideia assim das mais brilhantes, porque hoje em dia todo mundo aí que tem um celular provavelmente tem lá o seu chip e consegue ter internet, mas é um chamariz, né? É dizer, tem alguma coisa diferente para falar no anúncio do veículo, né? Então, legal, vamos botar aí o Wi-Fi dentro do carro. Como é que ele põe o Wi-Fi dentro do carro? Tem que ligar na internet, então vamos, no fundo, tem um celular lá dentro, né? Tem um chip que está falando lá com algum provedor aí que está fornecendo ali internet para dentro do carro. E aí, onde é que vamos botar isso aí? Põe como parte do sistema de entretenimento, né? Está ali junto. O sistema de entretenimento muitas vezes já tem algumas facilidades de comunicação ali para controle, então vamos botar lá. Legal. Aí chegou outro cara de marketing e tem outra ideia brilhante. Escuta, já que agora o veículo está ligado na internet, por que não deixar que o nosso cliente possa fazer algumas coisas remotamente? Então, por exemplo, o cara está lá no shopping, o cara puxa o celular e manda sem piscar o farol do carro para ele saber, né, que o carro está lá no estacionamento. Dá para fazer? Aí o engenheiro pensa, olha, o farol ali está ligado na parte nossa de controle, lá na parte lá do nosso barramento CAN, etc e tal, talvez desse para interligar os dois. Interliga aí que vai ser legal. Então aí o pessoal acabou interligando os dois sistemas, tá? O sistema da parte de eletrônica embarcada do carro, de controle do carro, com a parte de internet. E o
pensaram muito nisso. Só que aí teve uns pesquisadores de segurança que foram fazer uma experiência com esse carro e descobriram que, através desse acesso aí pela internet, eles conseguiam acessar a parte de atualização de software do sistema de entretenimento, no fundo, né, que estava ligado o modem celular. E aí eles conseguiram carregar um firmware pirata, digamos assim, né? E esse firmware interagia com o CAN, então o resultado eles conseguiram obter um controle total aí do veículo graças a esse sisteminha aí de celular, cuja ideia era só oferecer acesso à internet dentro do veículo. Tá? Então, é o tipo da coisa que quem teve a ideia lá nunca pensou que pudesse ter esse risco de um lugar passar para o outro, mexer num tal de software. Tá? Então, esse é um outro problema aí que leva a toda essa falta de segurança, né? E, por último, quer dizer, é uma questão de ser franco aí, né? Eu, como desenvolvedor, a verdade é que, apesar de todo esse tempo aí que a gente já existe internet e tudo mais, a segurança ainda não é a principal prioridade no desenvolvimento. A maioria das empresas acaba tendo outras preocupações que passam na frente de segurança. Pode ser custo, pode ser prazo, pode ser botar o maior número possível de features, tá? E a segurança vai sempre ficando mais lá para trás, né? Bem, eu falei lá atrás um pouquinho a respeito de ataques, eu vou falar aqui de alguns, esses são só alguns, né? A lista aí eu parou porque acabou o espaço aqui na transparência, tá? Mas esses são talvez aí os mais importantes, né? O primeiro tipo de ataque que tem são os ataques de busca e mapeamento de dispositivos, onde, quer dizer, alguém de fora, aproveitando ali que tem normalmente a comunicação é via rádio, ele pegar e começar a ficar ali tentando descobrir o que tem, quais são os dispositivos que tem, tentar mapear como é que é a topologia toda do sistema. Tá? Isso complica ainda mais quando a gente considera o item seguinte, que é, de repente, esse dispositivo da IoT virar uma ponte para acesso a outros dispositivos. Quer dizer, se considera, por exemplo, o caso de uma automação residencial. De repente, você colocou mais um dispositivo lá dentro da tua casa, esse dispositivo está ligado na tua rede doméstica, e, de repente, alguém pode, através dele, procurar descobrir, acessar outros dispositivos que estão na mesma rede, né? Então, esse é outro risco aí do dispositivo de IoT. Outra possibilidade que tem é a parte de interceptação de comunicações, né? A comunicação aí está aí via rádio, alguém pode estar ouvindo essa comunicação e tentando decifrar as coisas que tem lá, onde se decifrar, dependendo de se é usar criptografia ou não, pode ser uma coisa mais complicada ou menos. Tá? Uma outra possibilidade nessa parte de ataques à comunicação é um ataque mais físico, talvez, digamos assim, a parte dos ataques de DOS, né, ou Denial of Service, de repente você começar a encher de falsas requisições aí no sistema, e aí o sistema não consegue mais tratar as requisições aí válidas, tá? E outra coisa com relação à rádio é o ataque do jamming, né? É você ter um gerador de sinal de RF aí, que com potência alta, que ataca toda a faixa e impede a comunicação normal do sistema. Quer dizer, isso hoje é uma preocupação muito grande para o pessoal aí que faz, por exemplo, rastreadores de veículos, né? Quer dizer, os bandidos conseguem comprar dispositivos de jamming e, de repente, o sistema tem que prever essa possibilidade dele perder a comunicação com o lado remoto. Quando eu estava falando de interceptação de comunicações, obviamente, o jeito de você tentar se proteger com isso é com criptografia, então você tem toda uma parte de ataques, a parte de criptografia. Pode ser ataques aí feitos a parte de algoritmos, né? Se, por exemplo, foi usado um algoritmo que é fraco, ou então pode ter sido usado um algoritmo que potencialmente seria forte, porém a implementação específica que foi usada tem falhas, tá? Isso é uma coisa também que é comum aí de você ver, onde
algoritmos que, na teoria, são muito seguros, porém, uma implementação ruim acaba aí deixando ele vulnerável. E toda a parte de chaves. Quando você fala em criptografia, você está falando em chaves, você tem a questão de uma chave fraca fornecida por um usuário, ou uma chave que é gerada automaticamente, mas que é gerada por um algoritmo ruim, ou que é todo o processo de gerenciamento dessas chaves não é um gerenciamento seguro, ou você tem o caso de que essas chaves estão expostas, alguém consegue descobrir facilmente, né? Então, toda essa parte de ataque de criptografia é uma coisa preocupante, né? Aí acho que é um bom lugar para contar um outro caso, né? Não diz exatamente a IoT, mas teve a história das urnas eletrônicas, né? Que, não sei se vocês sabem, mas as nossas urnas, uma das coisas, das saídas dela, saídas públicas, é a lista dos votos individuais, porém os votos são embaralhados, para evitar aí que alguém fique olhando a ordem que as pessoas entraram na sala e conseguir descobrir os votos, né? Só que a pessoa que foi fazer esse algoritmo embaralhar, ela aparentemente não era muito versada nessa parte de segurança. Primeiro que o algoritmo de embaralhamento que ele usou era baseado na função random RND, né, padrão do C. Apesar dessa função lá, se você olhar, qualquer descrição dela tem lá um aviso imenso, não use isso para aplicações sérias. Mas o cara usou a função RND, e seguindo assim aquele esqueminha que a gente costuma usar no exercício programa, né, no curso de programação, né? Então usou RND e usou como semente a data e hora atual. Isso já seria meio ruim, porque no caso das urnas eletrônicas, o início da operação é num horário mais ou menos conhecido. Mas para piorar ainda mais, ele inicializava o randômico com essa data e hora, e logo em seguida ele imprimia essa data e hora num papel lá, que era o papel que diz quando a urna jura que não tem nenhum voto registrado ainda. Então, teve aí, um desses testes aí de segurança, teve uma equipe aí lá, acho que foi do Distrito Federal, que pegou e conseguiu desembaralhar os votos, porque o cara usou um algoritmo fraco e não protegeu a chave que ele estava usando no fundo. Tá? Passando por um outro ataque, né? O outro ataque eu chamei de clonagem aí. Na realidade, é personificação, né? É você fingir que é um dispositivo ou um servidor do sistema. Tá? Então, você conseguir, de alguma forma, pegando um hardware aí seu, você conseguir fingir que é um dispositivo normal do sistema e começar a colocar dentro da rede aí informações falsas. Uma coisa até pior é você fingir que é o servidor. Então, de repente, o dispositivo pensa que você é o servidor normal e esse servidor aí que pirata aí vai estar mandando comandos errados. Tá? Então, esses ataques de clonagem são os ataques aí complicados, é o tipo da coisa que a gente vê aí no dia a dia, aí na parte de internet, né? A questão de na hora que você entra num site, o site é o site mesmo, ou alguém aprontou alguma aí e está me direcionando para um site que não é o site verdadeiro. Você pode fazer ataques a nível da aplicação ou a nível do sistema operacional. Eu mencionei no caso lá do carro, quer dizer, existe toda a questão da atualização de firmware. Isso é uma coisa que todo desenvolvedor já aprendeu, né? Que o software nunca está pronto. Você sempre vai ter que corrigir alguma coisa, vai ter que acrescentar alguma coisa. Então, uma parte importante de um projeto, de um sistema embarcado, é você pensar como é que eu faço para atualizar o firmware do meu equipamento, né? Hoje em dia, que é uma coisa que agora já está virando mais comum, mas era algo que todo mundo falava, é a história do atualização on the air, né? Mas isso acaba sendo mais um espacinho para o atacante entrar. Tá? Ele vai pegar, está olhando lá, vê, opa, tem aqui um jeito de atualizar esse firmware. Eu consigo enganar ele, eu consigo mandar o meu firmware para o dispositivo. Tá? Uma outra coisa que tem é a parte de escalada de privilégios. Quer dizer, a maioria dos sistemas, normalmente, você acaba tendo aí mais de um nível de usuário, digamos assim. Tem certas coisas que só pessoas especiais podem fazer, porque são coisas mais perigosas. Então, existe a famosa escalada de privilégios. Quer dizer, alguém que
em princípio, não teria capacidade para fazer certas coisas, conseguir achar um caminho para ganhar esses direitos aí. Tá? E, por último, é uma coisa aí mais de IoT, que é a questão dos ataques à segurança física. Quando a gente fala de computador, assim, normalmente a gente fala, olha, se o cara conseguiu botar a mão no computador, a maior parte da segurança aí já foi. O cara está ali, consegue abrir teu gabinete e vai entrar nas coisas, já é um ataque diferente. Então, normalmente, você, o computador, um servidor importante, você põe toda uma proteção física aí. Tá? No caso dos dispositivos IoT, isso pode ser mais difícil. Quer dizer, você tem aí um monte de dispositivos, os dispositivos estão na mão das pessoas, do modo geral, então um atacante pode conseguir botar a mão no dispositivo, vai poder abrir, vai poder fuçar. Então, é mais um caminho de ataque, é mais uma coisa contra a qual se teria que proteger. Tá? Colocar lá proteções físicas, tá? Ter sistemas de fazer, encher de epóxi, por exemplo, a caixinha do aparelho para o cara não conseguir abrir, ou colocar algum tipo de lacre eletrônico, assim, que se o cara abrir, apaga tudo, o cara não pode recuperar nenhuma informação. Tá? Então, é mais um ataque possível aí que tem no IoT, contra o qual tem que se precaver, né? Essa parte de segurança física, a gente pensa, mas o que o cara pode ganhar, né, olhando isso? Por exemplo, a questão de chaves, né? Que ele está falando em criptografia, tem a chave, essa chave aí vai estar aí armazenada, provavelmente alguma coisa vai estar armazenada dentro do teu dispositivo. Então, se alguém pegar esse dispositivo, existe esse risco dele conseguir pegar a chave, né? E tem coisas assim muito de força bruta que o pessoal faz mesmo, né? Teve aí, recentemente, estava vendo uma história do, acho que era o ESP32, ou o ESP8266, para quem não conhecesse, são aí dispositivos microcontroladores, digamos assim, que tem aí comunicação Wi-Fi e tudo mais, e esses caras, eles têm uma certa proteção contra você, na hora da atualização de software. Você pode proteger a memória interna dele, e aí teve um cara que descobriu que se você ligar ele com a tensão variando, você põe a tensão um pouco abaixo do mínimo, um pouco acima do mínimo, ficar variando, chega numa certa hora, você consegue ter acesso a tudo isso sem fornecer a chave correta. Bem, agora que a gente viu esse monte de ataques, viu todos esses riscos, aí vem a questão, como é que a gente desenvolve um sistema de uma forma segura, né? Existem grande parte de passos aí. Essa descrição aqui acaba ficando um pouco voltada para empresas maiores, essa é a verdade. Na hora que a gente começa a falar nisso com um certo rigor, acabam surgindo um monte de coisa a ser feita, precisaria ter um monte de gente olhando isso. Então, um desafio para as empresas menores é como conseguir fazer essas coisas de uma forma menor, no fundo, né? Então, o primeiro passo, quando a gente fala de segurança, é tentar modelar as ameaças. Quer dizer, você vê quais são as ameaças possíveis, qual é o risco de cada uma, o que pode ser feito para evitar cada uma, né? A segunda coisa que tem, é importante, é fazer uma avaliação da parte de privacidade e de segurança física. Eu vou falar um pouco mais de privacidade ali para frente. Tá? E a segurança física é isso que eu falei agora há pouco. Quer dizer, você pensar qual é o risco de alguém colocando a mão no dispositivo, o que ele pode arrancar disso, o que eu deveria proteger fisicamente. Um outro ponto que deveria ser, essas preocupações todas que eu estou falando, são preocupações lá no começo, antes mesmo de começar a botar a mão na massa, né? Uma outra preocupação, que é uma coisa meio nova para a IoT, é a parte do chamado compliance. Compliance é um nome bonito para dizer, vamos obedecer às leis. Atualmente não tem assim, muitas leis, muitas regras para a IoT, mas é uma coisa que a gente vai ver aumentando na medida em que começarem a ter os ataques. Quer dizer, normalmente quando tem um ataque, principalmente na hora que o ataque é em cima de alguém mais famoso, a gente vê o pessoal se movimentando aí para criar regras, para criar leis, para criar normas, tá? Então, começa a surgir esse problema de, na hora que você vai projetar um sistema, você ter certeza de que ele está obedecendo a todas as regras, todas as leis. Tá? Isso é uma coisa que pode ser complicada. Quer dizer, a gente
está vendo isso hoje em dia. Qualquer site que você vai lá hoje em dia, eu tenho, logo de cara ele põe aquela taxa lá que aborrece, falando, olha, nós usamos cookies. Os sites estão botando isso não é porque eles gostam de botar isso, é porque lá na União Europeia os caras baixaram uma norma que fala, olha, o site tem que ter isso, se o site usa cookie, ele tem que avisar para o usuário que ele usa cookie. Se não fizer isso, nós vamos bloquear os sites. Então, todo mundo teve que correr atrás disso. A tendência é, passados anos, a gente começar a ter normas, ter regras, ter leis também na parte da IoT, e aí vai ter essa preocupação de você estar obedecendo a essas regras, leis e tudo mais. Tem uma parte da gente, todo o processo da empresa ter essa preocupação com segurança, quer dizer, não é só uma coisa de você fazer algo seguro, é você ter um método de fazer, ser um método seguro. Hoje em dia tem muita coisa que a gente terceiriza, tá? Tanto do lado bom quanto do lado ruim, mas a gente acaba montando o sistema, juntando coisas de outros. Da hora que a gente usa coisas de outros, a gente vai assinar contratos, fazer acordos, e a gente tem a preocupação aí da segurança também estar presente nisso. Quer dizer, a questão não adianta você, por exemplo, ter toda a preocupação com privacidade, só que esses dados estarem passando por uma outra empresa e essa empresa não tem nenhuma obrigação de manter esses dados seguros. Tá? Então, você tem que se preocupar, na hora que você faz esses acordos aí com contratos com outras empresas, você tem que se preocupar com coisas do tipo, qual é o uptime disso aí, qual é a promessa deles do ponto de vista de manter o sistema no ar, e também qual é a promessa dele em termos de segurança, em termos de privacidade. O passo seguinte aí é a questão da escolha de tecnologias, né? Escolher o processador, escolher o sistema operacional, escolher qual vai ser a criptografia que vai ser usada, qual vai ser o sistema para autenticação e autorização, e também pensar qual vai ser a tecnologia que você vai usar para monitorar e gerenciar o sistema. Esse último item é um item importante, quer dizer, é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem também no IoT. Você precisa, não é só pegou, criou, botou na rua e esquece o sistema. Você tem que estar acompanhando ele. A parte de monitoração é importante, inclusive, para você, primeiro, aprender como é que é o uso normal, e segundo, detectar quando está havendo coisas diferentes. Então, a gente teve, por exemplo, um ataque aí bastante falado em IoT, foi quando o pessoal conseguiu botar aí um vírus aí em câmaras de segurança e usaram elas para gerar ataques de DOS, ataques de denial, para inundar aí outros computadores com pings e coisas piores, né? Se o pessoal colocou essas câmeras, tivesse uma certa preocupação de monitorar o uso normal, nós perceber, opa, que tanto essa câmera estão transmitindo para os endereços esquisitos. Tem alguma coisa estranha acontecendo, para daí poder correr atrás disso, né? Então, monitorar e gerenciar é uma parte importante. Continuando aí, um outro ponto importante é a parte de treinamento e segurança. Normalmente, a formação dos mais diversos tipos aí de pessoas aí, não tem esse enfoque assim, muito em segurança. Tá? Talvez os mais novos, talvez com sorte estão repreendendo isso, mas o pessoal mais antigo com certeza não teve esse treinamento. Então, acaba a empresa tendo que ter essa preocupação de ter as suas pessoas devidamente capacitadas também em segurança. Para ter um código bom, precisa ter a revisão de código, que é outra coisa que não é assim tão comum quanto deveria ser, mas é preciso aí fazer essa revisão, ter alguém aí olhando o código, e depois tem a parte de verificação e validação, quer dizer, verificar que o sistema está funcionando e que está funcionando da forma correta, né? E tem, é claro, testes específicos de segurança, os testes de penetração, abusar do sistema propositalmente para garantir que ele está funcionando, né? A gente teve aí um outro caso aí famoso aí, né, que era o Heartbleed, né, que foi uma falha num módulo específico de segurança que acabou
acontecendo, no fundo, foi porque uma pessoa que não tinha o devido treinamento implementou uma parte do código, apesar de ser um código crítico de segurança. A pessoa que foi fazer, ele fez isso aproveitando um tempo vago no Natal. Então, a pessoa que foi fazer a revisão estava num clima meio natalino, não revisou direito, ninguém prestou muita atenção naquelas alterações, ninguém testou, ninguém fez nenhum teste específico de segurança em cima dessa alteração em particular, e de repente está aí milhões de computadores com potencial aí para invasão externa. O passo seguinte é garantir o uso de configurações seguras. Isso é uma coisa que a gente vê muitas vezes, quer dizer, tem sistemas que são seguros se você configurar corretamente. Porém, não existe nada que obrigue a ser usado de forma segura, a ser configurado de forma segura. Tá? É aquela hora que, por exemplo, o técnico vem instalar o teu roteador de internet e na hora de botar a senha, ele põe a senha mais boba possível. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vamos em frente. Né? E não existe nada que, pelo menos, dificulte alguém de colocar uma configuração insegura. Né? Os browsers é um que, normalmente, eles costumam reclamar um pouco quando você vai lá na configuração, você mudar algumas configurações é difícil, e se você botar uma configuração insegura, alguns browsers até te reclamam hoje em dia. Olha, essa configuração não está boa. Tem a parte aí de gerenciamento de usuários, quer dizer, você vai ter gente usando o teu sistema, você tem que estar lá controlando, ver direitinho, preocupado de quais são os direitos de cada usuário, a hora que o usuário, criar o usuário de uma forma segura, na hora que o usuário sair, você descadastrar ele ou desabilitar de uma forma segura. Um outro ponto que as empresas esquecem muito é a questão do tratamento de incidente. Quer dizer, a rigor, na hora que você colocou aí no ar um sistema que pode ter problemas de segurança, você deveria ter uma equipe já, ou procedimentos preparados para que se acontecer algum incidente de segurança. Quer dizer, na hora que alguém reporta, olha, teve um problema de segurança, alguém conseguiu entrar aqui na minha automação aqui, domiciliar e está conseguindo desligar minhas luzes, desligar o meu freezer durante a noite, teria que ter a empresa uma equipe já com algum procedimento já mais ou menos preparado. O que eu faço na hora que der um problema? Quais são os passos que eu tenho que seguir? Quem tem que ser acionado? Deveria ter toda essa parte de tratamento de incidentes já preparada antes. Por último, eu coloquei nessa lista a parte de inventário de dispositivos. Isso nem sempre é fácil, né? Na hora que você tem um dispositivo aí, que é o dispositivo de massa, digamos assim, algo que vai para distribuidor, revendedor, que chega para o usuário final, tudo quanto é canto, fica difícil você controlar isso, mas alguns dispositivos aí onde você controla melhor as coisas, é importante você saber aonde está cada um. E na hora que um dispositivo desses for encerrado o uso dele, você ter um esquema de descarte seguro para evitar os problemas relativos a alguém que não deva colocar a mão nisso. Tá? Quer dizer, porque de repente esse dispositivo aí que sobrou pode ser usado como base para simular dispositivos válidos e ficar interferindo no funcionamento, pode ser usado para tentar recuperar chaves e assim por diante. Então, dependendo do tipo de dispositivo, é importante a empresa ter um bom controle de saber aonde está cada um e na hora que acabou o uso, ela conseguir pegar esse equipamento e dar um descarte seguro nele. Bem, uma coisa que eu falei ali atrás, né, criptografia. Criptografia é uma coisa importante aí, quer dizer, é isso que vai proteger uma boa parte dos ataques, né? A regra número 1 para criptografia é usar padrões. A criptografia é um negócio muito complicado, é um negócio que, se você for tentar inventar o seu, você está correndo um risco enorme. Tá? Então, a não ser que você realmente seja especialista em criptografia e você não tenha, acho que nenhuma criptografia que exista te atenda, o importante é usar aí algo que já exista, algo que já foi testado, algo que já foi bastante debatido, né? Isso nem,
essa parte de criar criptografia é uma coisa complicada, né? Mais um caos aí, tem uma das primeiras criptografias que teve, aí, maior conhecimento aí era o DES, que era um Data Encryption Standard, né? Um padrão de criptografia, uma criptografia padrão, talvez seja o nome mais correto, que foi uma iniciativa do governo americano, e aí eles pegaram e abriram para sugestões, né, e teve um pessoal lá que propôs aquilo que vai ser o DES, mas antes deles homologarem, isso aí foi passado para a NSA, né, o departamento lá americano que cuida dessa parte toda de criptografia e segurança, e aí eles pediram 2 alterações. Pediram uma alteração que era reduzir o tamanho da chave, diziam que os computadores que o governo usava não eram capazes de trabalhar bem com a chave que tinham proposta originalmente, e a outra era uma mudança de um detalhe lá no meio. Essa parte de mudar o tamanho da chave, todo mundo falou, isso enfraquece. Beleza, enfraquece. A outra mudança, ninguém conseguia descobrir o que ia acontecer. Os maiores especialistas, esse padrão foi largamente usado, então existia um incentivo imenso para as pessoas estudarem e tentarem achar a fraqueza, e ninguém conseguia descobrir qual era o efeito dessa mudança que a ANS tinha imposto. Existia desconfiança de que aquilo enfraqueceria, de que de alguma forma aquilo daria aí um acesso para eles a qualquer mensagem, mas ninguém conseguia provar nada. Só depois de muito tempo, depois que o DES já tinha sido meio abandonado, alguém descobriu um ataque diferente, e aí descobriu que essa mudança que eles tinham pedido, ela protegia melhor a criptografia. O ponto importante aí é ver que maiores especialistas concentrados num padrão que eles conheciam, estava tudo documentado, eles não foram capazes de descobrir qual era o efeito de uma mudança relativamente pequena no algoritmo, né? Então, é por isso que você querer criar o seu próprio algoritmo é algo muito complicado. Um outro ponto que tem, quer dizer, dependendo dos protocolos que você usar, dos sistemas que você usar, você vai ser obrigado a usar determinadas criptografias. E as criptografias nem sempre são perfeitas. Então, é importante você estar ciente de quais são as limitações da criptografia para não ser surpreendido depois. Tá? Então, por exemplo, a gente usa Wi-Fi para tudo quanto é canto e a gente sabe que a criptografia do Wi-Fi não é a criptografia perfeita. A gente sabe que é possível, em determinadas condições, quebrar isso e conseguir ler o tráfego. Então, você não vai, pelo simples fato que eu estou usando o Wi-Fi com criptografia, isso não é suficiente para garantir, por exemplo, eu acessar um banco. Eu vou querer ter uma criptografia adicional em cima disso. Outro ponto eu já falei um pouco antes, né? Quer dizer, precisa tomar muito cuidado quando você for criar uma chave, para criar uma chave realmente forte, e a questão toda de onde é que você vai armazenar essas chaves, tá? Tem um gerenciamento aí de chaves para evitar que alguém consiga recuperar essas chaves aí depois e poder usá-las. Nessa hora toda de criptografia, o hardware pode ser um limitante. Na hora que a gente está querendo usar hardwares mais simples, você começa a não ter capacidade de processamento ou capacidade de memória para poder implementar criptografias mais sofisticadas. Falando aqui num ponto mais específico, a gente tem a questão toda da autenticação e da autorização. A autenticação, no fundo, é provar a identidade. Quer dizer, você tem, de um lado, o seu dispositivo ter certeza de que está falando com um servidor legítimo e o teu servidor ter certeza de que quem está falando com ele é um dispositivo legítimo. Tá? E também, além do dispositivo, você tem ainda a questão dos teus usuários. Os teus usuários, eles precisam provar que eles são quem eles dizem que são. Isso normalmente é feito através de uma credencial, né, onde a credencial pode ser várias coisas. Pode ser uma senha, pode ser uma chave, ou pode ser o certificado digital. Digamos assim, o nível de proteção aumenta com cada um desses, né? Quer dizer, uma chave normalmente é mais segura que uma senha, um certificado é mais forte do que uma chave em si. Tá? Porém, quando você está no dispositivo mais limitado, fica mais complicado você usar certificados. Quer dizer, por um lado, tem a questão da criptografia de certificados. Certificados são baseados aí, normalmente, na criptografia de chave pública, que é uma criptografia mais pesada do que a criptografia aí simétrica, né, onde a mesma chave criptografa e decriptografa.
Tá? Essa parte de você validar um certificado, isso envolve você consultar algum certificador, então tem uma comunicação a mais, tem uma complicação a mais aí no meio, tá? Então isso são algumas dificuldades, mas é importante aí achar aí o ponto de equilíbrio correto entre você complicar o seu dispositivo, colocar um dispositivo mais poderoso e mais caro, um processador poderoso e mais caro ali dentro, versus você sacrificar um pouco da segurança, né? Uma vez você tendo autenticado esse usuário, você tem a questão da autorização. O que esse usuário pode fazer? Isso cai na questão do gerenciamento do usuário, quer dizer, a questão de você criar usuários, você atualizar esses usuários, e a questão de você revogar esses direitos do usuário quando ele não puder mais usar o sistema, né? Então, na hora que a gente fala em credencial aí, você tem a questão de, eventualmente, ter uma validade associada a isso. Quer dizer, você pensa um dispositivo, ele tem lá uma série credencial que ele usa para acessar o servidor. Isso aí, será que vale indefinidamente? Ou será que, obviamente, é mais seguro que eu falar, isso só vai durar por um certo período, sei lá, vai durar por 6 meses, antes desses 6 meses isso vai ter que ser revalidado, de forma que se esse dispositivo eu não quero mais que ele entre no sistema, eu não revalido, ele não vai mais conseguir acessar. Tá? E aí tem uma outra questão, quer dizer, legal, você tem essa sua credencial aí, você tem baseado no seu certificado, numa chave, numa senha, o que acontece na hora que tiver um vazamento? Quer dizer, você pode projetar o seu sistema para ser mais ou menos seguro a um vazamento, você tem a questão de você pensar o que eu posso fazer na hora que vazar uma senha. Como é que eu faço para voltar o meu sistema a uma condição segura? Um exemplo aí que a gente tem, que também não é de IoT, né, foi a questão dos DVDs, né, onde os DVDs, os dados lá dentro estão criptografados. Isso era uma certa tentativa de evitar cópia pirata. A tentativa meio fraca, porque nada impedia alguém de fazer uma cópia criptografada, né? Uma máquina de Xerox não precisa saber em que língua está escrito o livro, né? Ele consegue fazer uma cópia igual. Da mesma forma, você conseguia fazer uma cópia igual de um DVD, e um aparelho que tocasse o DVD original ia conseguir tocar a cópia, né? Mas, de qualquer forma, tinha essa criptografia, então todo tocador de DVD tem que ter a chave para conseguir descriptografar isso. E aí foi só uma questão de tempo até que uma pessoa com conhecimento apropriado encontrasse um tocador, no caso era um software, que não protegia a chave direito. Aí ele conseguiu botar a mão na chave, conseguiu identificar qual era o algoritmo que era usado, e aí, a partir daí, o DVD não tinha mais o que fazer. Quer dizer, se fosse mudar a chave, aí os tocadores antigos não iam mais tocar esse DVD novo. Quer dizer, então, eles acabavam tendo que continuar usando essa chave comprometida, porque senão eles iam. Quem comprou um aparelho tocador DVD antigo ia pegar, colocar o DVD novo, não ia funcionar, ia ficar furioso. Tá? Então, tem esse pensamento aí, como é que você faz no teu sistema IoT, se o teu sistema IoT tem chave, está usando chaves ali na comunicação, de repente a chave vazou, como é que eu faço para voltar o meu sistema numa situação segura? Tem agora a questão da privacidade. Privacidade é uma coisa que é a preocupação mais moderna, né? Antigamente a gente não era tão preocupado com essas coisas, né? E é uma coisa que a gente, no primeiro momento, a gente não pensa isso tanto em IoT, né? Mas se você começar a pensar, você vai ver que tem muitas informações a serem protegidas no sistema IoT. Tem, é claro, aquela parte mais óbvia, né? Que é a parte de informações cadastrais do teu usuário, né? Então, sei lá, se são pessoas físicas, você teve que se cadastrar, teve que dar lá o seu telefone, teve que dar lá seu CPF. Isso é informação que você tem que manter segura. Você não vai querer que alguém pegue e consiga pegar a lista de todos os seus usuários. Vários sistemas IoT por aí pegam uma posição geográfica. Você vai querer proteger isso também. Tá? Agora teve aí toda uma discussão disso, quando usar celular para saber onde estão as pessoas, né? Então,
o equipamento da IoT, muitos deles têm sistema de GPS, tem essa posição geográfica e você vai ter que proteger, você tem que dar garantia de privacidade ao usuário para que não possa qualquer um descobrir aonde está ou aonde esteve o equipamento, né? Uma outra coisa que talvez não seja tão óbvia é a questão de padrões de uso, né? Descobrir como é que o sistema está sendo usado, quando o sistema está sendo usado. Então, por exemplo, você tem um sistema de automação domiciliar, doméstica, digamos assim, de repente, uma pessoa mal intencionada descobre, por essa informação, ele apaga a luz tal hora, acende a luz tal hora, consegue descobrir que hora a pessoa entra, que hora a pessoa sai. É um risco grande isso aí, portanto, isso também tem que ser protegido. Alguns desses sistemas captam informações biométricas, os wearables, né, que tem aquela pulseirinha. Essas informações biométricas podem ser também coisas que você não quer deixar para qualquer um, você não quer que alguém consiga pegar as informações de todos os seus usuários, aí, ou de usuário específico, inclusive. E tem a questão de identificação pessoal, a questão de você usar o dispositivo IoT para identificar quem está com ele, né? Então, isso é uma coisa que hoje em dia já é um risco que existe. Por exemplo, todo mundo aí tem o seu celular, esse teu celular aí provavelmente tem Wi-Fi, provavelmente você deixa o Bluetooth ligado, o Wi-Fi e o Bluetooth, eles têm normalmente lá os seus MAC addresses, que são em princípio únicos, então você consegue, no fundo, fazendo um sniffing aí, ouvindo a transmissão que está aí no ar, né, você conseguir ver quais são os MAC addresses que tem, e com isso descobrir quem são as pessoas que estão aí por perto, descobrir onde é que está uma pessoa específica, né? Então a gente vê que no Android, por exemplo, já está começando a usar mais a questão de ficar variando os MAC addresses, não usar o MAC address constante, justamente para dificultar essa questão toda de alguém conseguir identificar a pessoa pelos endereços do dispositivo, né? Então, essa questão de privacidade aí começa a interagir até com uma espécie de hardware aí no meio. Uma última preocupação com relação à privacidade é a questão aí do compartilhar com outras empresas. Quer dizer, a gente acaba passando as informações por outras empresas, né, por outros sistemas, e a gente precisa se preocupar com isso, e ver ou impor, ou não deixar o dado passar aí descriptografado, ou então você tentar deixar anônimo os dados, né? Quer dizer, parte das coisas, às vezes, tem acordos aí de marketing das empresas para dar o compartilhamento, onde a empresa quer ter uma ideia do uso, quer ter uma ideia de local, mas aí você não quer identificar cada pessoa, você quer dar uma ideia, no geral, quantas pessoas estão em cada local, coisas assim, né? Então, na hora que você começa a compartilhar, seja por simples passagem de dados, ou seja realmente por um acordo, você tem que se focar nessa parte de privacidade, garantir que aquilo que você prometeu para o seu usuário vai ser também cumprido por essas outras empresas, né? Aquelas histórias de quando você cadastra alguma coisa, um evento, também tem aquela que diz, olha, pode compartilhar ou não com os nossos patrocinadores o seu e-mail. Obviamente, na hora que você vai compartilhar com esses seus patrocinadores, por exemplo, o e-mail, espera-se que tem que ter aí um acordo preocupado com essa privacidade. Se você está falando para fora, olha, quem se cadastrar aqui não vai receber, não vai ser mandado spam, então, para quem você dá o endereço, tem que obrigar a falar para o cara, olha, você não pode fazer spam, certo? Não pode vender esse e-mail para mais um outro, porque senão o negócio vai indo, acaba caindo na mão de quem não deve. Ok? Então, eu acho que eu consegui aí ficar dentro da minha 1 hora, tá? Foi planejado direitinho, então chegamos aí à conclusão, né? A primeira coisa, acho que é mais ou menos óbvia de tudo que eu falei aí, é que a superfície de ataque do sistema IoT é enorme. Existe um monte de lugares onde o pessoal pode atacar o IoT,
Existe um monte de coisas que podem ser obtidas através de um ataque no IoT. Pode ser usar o sistema da IoT para atacar terceiros, pode ser para extrair informações, pode ser para conseguir comandar determinadas ações que não deveriam ser feitas. Tá? Uma coisa que dificulta implantar segurança IoT é que você pode ter alto volume de dispositivos com baixa capacidade de processamento. Só para insistir, né? A segurança é uma coisa que tem que entrar no início do projeto. Essa ideia de vamos botar a segurança depois nunca funciona direito. Tá? Se você não começar a projetar desde o começo o sistema de uma forma segura, lá para frente, na hora que você tentar botar segurança por cima, você vai encontrar milhares de problemas. Você vai descobrir que tem coisas que o teu hardware não serve, coisas que o teu esquema, que os teus protocolos não são capazes de suportar. Você vai descobrir que você não consegue mais manter compatibilidade com a parte que já está em campo, se você colocar uma segurança depois. Existe, é claro, sempre a pressão por prazos, por features. Não pode deixar que isso faça com que a segurança seja esquecida. Tem que achar o compromisso correto aí entre essas coisas todas. E, por último, quer dizer, uma coisa que eu já mencionei também lá para trás, né? A segurança não termina na hora que você acabou o projeto. Tá? A segurança vai afetar toda a parte. Você projetou o teu sistema seguro, você tem que garantir que na fabricação vão ser seguidos os procedimentos para esses dispositivos saírem seguros. Na hora que isso for ser instalado, garantir que isso vai ser instalado, mantendo a segurança, que as configurações vão ser as configurações seguras. Quando isso estiver em operação, você tem que estar acompanhando para perceber se há sinal de algum mau uso, se há um sinal de que alguém está interferindo no funcionamento normal. Tá? Na hora que tiver uma ocorrência de segurança, você tem que estar preparado para atender esse problema, tentar descobrir rapidamente o que está acontecendo, encontrar uma forma rápida de suspender o perigo imediato, e você tem depois que ver como é que você conserta para que ataque igual não aconteça mais nisso, e mais ainda, você tem ainda que pensar lá para trás por que isso não foi previsto na hora do projeto. Tá? Eventualmente, um ataque que acontece agora vai sinalizar que você fez um erro lá no começo. Teve alguma coisa que você esqueceu de pensar quando você estava lá no começo do projeto. Ok? Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Tá? Último detalhe aqui. A grande parte do que eu falei aqui é besteira que saiu da minha cabeça, mas o resto aí, que também é uma parte significativa, foi baseada nesse livro aí, Practical Internet of Things Security, da PAC Publishing. É um livro, por um lado, interessante, por outro lado, eu vou avisando que é um livro chato. É um livro que é escrito num tom, assim, meio, como é que a gente pode dizer assim, meio professoral, né? Meio acadêmico, e em alguns pontos ele é meio, tipo, agência reguladora, tem aquele falar meio oficial, meio oficialesco. As coisas às vezes são voltadas aí para empresas maiores também, para sistemas maiores, mas é um livro interessante, é o único livro que eu conheço até agora sobre o assunto. Deve existir outros, eu que não encontrei ainda, tá? E eu recomendo a leitura aí para quem quiser saber um pouco mais sobre as coisas que eu falei. Ok? Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado pela aula. Eu queria passar alguns recados, enquanto você dá uma descansada aí na voz, que você falou uma hora. Muito obrigado mesmo pela apresentação. Eu deixei o link do blog do Daniel Quadros, tá? Tá aí, dqsoft.blogspot.com, tá aí no chat. Deixei também o site do Garoa Hacker Club para vocês, garoa.net.br, que o Daniel ajudou a fundar, né? Um dos membros fundadores. Eu também gostaria de deixar um recado referente a alguns links que o Fábio colocou aqui no chat também, para vocês acessarem. Tem um webinar que foi gravado sobre conceitos de criptografia, integridade, autenticidade e confidencialidade. Tá? O apresentador é o Ricardo Seit.
É um webinar muito legal que tem lá no Embarcados e tem o replay também. Você pode acessar lá no embarcados.com.br/webinars. Um outro webinar gravado também foi com o Anderson Ramos e com o Rodrigo Almeida, tá? Eles falaram sobre segurança em sistemas embarcados, onde, como e porquê, tá? Professor Rodrigo e o Anderson Ramos, que é da Flipside, tem bastante experiência no assunto. E tem também uma sequência relacionada à segurança da informação. Tem a segurança da informação para IoT e segurança da informação, criptografia AES, são 2 textos que estão lá no Embarcados para vocês consultarem, tá? Se entrar lá no Embarcados e procurar por segurança IoT, vocês vão achar tudo isso que eu falei para vocês. Beleza? Os links estão aqui, tá? Eu gostaria de chamar vocês também, convidá-los para o evento que vai acontecer do Embarcados. O evento vai rolar no final de junho, tá? Se vocês entrarem no embarcados.com.br, tá lá no primeiro postzinho o evento do Embarcados. Gostaria de agradecer a Mouse Electronics pelo patrocínio desse webinar e vamos às perguntas. Daniel, agora vamos às perguntas. Deixa eu selecionar algumas perguntas aqui. Pessoal, obrigado por terem ficado até agora no webinar, tá? Eu selecionei algumas perguntas. Para não ficar muito cansativo, eu vou fazer rapidinho para o Daniel. Se o Daniel quiser, a gente deixa para depois, aí vocês têm os canais para acessar o Daniel. Vamos lá. Tem um comentário do Jean. Hoje temos muitos fabricantes que focam na produtividade e esquecem a segurança. São 2 pontos que apresentam uma balança que precisa de bastante equilíbrio. Isso aí o Daniel até comentou durante o webinar. Há alguma vantagem em realizar conexão em rede mesh dentro do próprio ambiente físico ou não há razão para fazê-lo? A pergunta do Alexandro. O que você diz, Daniel? Acho que do ponto de segurança, eu acho que não faz assim tanta diferença. Porque, normalmente o mesh, para mim, na minha opinião, é mais interessante quando você tem esse problema de você querer uma cobertura maior, né? Onde você não consegue ter uma figura central aí para estar transmitindo, para estar fazendo a comunicação com todo mundo, né? Então, o mesh te dá, por um lado, você consegue ter uma cobertura maior, digamos assim, e você também tem mais redundância, né? Porque aí os próprios nós aí da rede acabam funcionando como elementos aí para estar recebendo e repassando as comunicações, né? Tá, joia. Obrigado, Daniel. Obrigado, Alexandro. O Wellington faz a seguinte pergunta. Pela sua experiência, qual a melhor maneira de abordar um cliente sobre a importância da segurança no desenvolvimento do projeto? Daniel, você até comentou que, às vezes, você tem que fazer a prova de conceito ou aquele produto mínimo viável muito rápido. Mas como é que você passa essa importância de levar um pouquinho mais de tempo para você incorporar a segurança no projeto? O caminho clássico não é você falar em segurança, é você falar nos riscos. É você falar, olha, o que acontece se tiver uma falha de segurança? Quer dizer, por exemplo, sabe, pegando o caso do carro lá, por exemplo, qual é o custo para a empresa de repente, ela sair um artigo, mesmo que seja um artigo acadêmico, falando, olha, dá para controlar o carro remotamente aí a partir de um celular, certo? Quer dizer, nessa hora o pessoal presta atenção. Quando você está falando só em teoria, segurança de forma meio genérica, na hora que você fala do risco específico, é uma coisa que o pessoal cada vez mais está ficando atento. Quer dizer, principalmente do ponto de vista do marketing, digamos assim, né? Do retorno negativo que tem para a empresa o fato de ela ter sido vítima de um ataque. Tá, joia. Obrigado, Daniel. O Jean fez uma pergunta relacionado ao módulo TPM. Ele fala o seguinte: adicionando um módulo TPM, Trusted Platform Module, contribuiria apenas para a segurança de dados? Ou seja, a integridade das informações? Esses módulos TPM ainda são coisas ainda um pouco discutíveis, né? Tem toda uma preocupação em torno disso, porque alguns desses módulos são meio poderosos demais. Aí, quer dizer, existe o risco do ataque ao próprio módulo, né? Então, é algo que ainda está, acho que,
se firmando aí, é algo que ainda, é uma coisa que ainda não dá para ter uma opinião fechada, eu acho. Tá joia. Obrigado, Jean. O Jean fez outra pergunta que eu acho bem interessante de colocar aqui também. Dispositivos LP1 têm o objetivo de ter um baixo consumo de energia. Uma vez que a criptografia exige recursos computacionais, poder de CPU, ou seja, gasta muita bateria, tem alguma alternativa para esses tipos de dispositivos para a implementação de criptografia? É uma boa pergunta, né? Existem um monte de criptografias aí disponíveis, né? Quer dizer, de uma forma geral, normalmente as mais seguras acabam sendo as mais complicadas, que acabam gastando mais energia. Tem que procurar aí qual é o que atende o seu requisito de consumo. No fundo é isso, né? Não tem uma resposta muito fechada para isso, não. Mas existem diversos algoritmos. Eventualmente você vai ter que pegar o algoritmo que talvez não seja o mais seguro de todos, mas que consiga te dar aí um desempenho satisfatório dentro da sua realidade. Tá joia, tá joia. Obrigado pela resposta. O Ricardo fez a seguinte pergunta. No caso da automação residencial, sem o uso de câmeras, usar uma rede diferente para os dispositivos conectados nos protege contra ataque, contra privacidade? Isso também a pergunta, ela é a mesma para a indústria, né? Usar uma rede diferente para os dispositivos conectados IoT nos protege contra ataque e contra privacidade, Daniel? Privacidade talvez não tanto, mas com certeza, quer dizer, você ter uma rede separada, você ter redes separadas, isso dificulta você usar uma das redes como ponte para acessar os dispositivos da outra. Quer dizer, normalmente você acaba tendo aí, no fundo, acaba tendo alguém que pode estar aí ligado nas duas redes, você acaba tendo às vezes um ponto em comum. Mas se você tentar isolar o máximo possível as redes, é uma coisa importante aí do ponto de segurança, né? Você ter aí algumas, não precisa de redes virtuais, de repente, isso já te dá uma segurança maior do que estar todo mundo pendurado na mesma rede. Mas o conceito de privacidade é inteiro, quer dizer, por um lado, você evita a pessoa de acessar, ou dificulta, pelo menos, a pessoa acessar os dispositivos da outra rede, que não tem nada a ver com aquele sistema, mas do que diz respeito ao que está na rede, continua tendo o mesmo problema. Tá joia. Tem uma pergunta aqui que foi feita mais de uma vez, que é dica de estudo para quem quer iniciar nessa frente de segurança para IoT. Você já deixou uma referência de um livro, né? Isso. Aí no final, mas você tem alguma outra referência que você... Tem aquele site lá, embarcados.com.br, diz que tem uns artigos legais lá, né? É isso aí, obrigado. Eu realmente não conheço a fundo, assim, citar muitos outros lugares. Né? Obrigado. Tem um webinar também que foi feito com o Pedro Minatel, e eu não citei aqui, se eu não me engano é esse, Facilitando o Desenvolvimento de IoT, com SP32, se eu não me engano. Ele fala sobre segurança durante esse webinar, vale a pena revê-lo. Obrigado, Daniel. Tem uma pergunta aqui sobre o SP. O Francisco pergunta o seguinte: você considera os dispositivos SP8266 e SP32 seguros? O primeiro sei que é fácil burlar, pois o firmware é acessível externamente, mas o SP32 parece que não. O que você acha, Daniel? O que você tem a dizer sobre dispositivos? Eu não conheço assim tanto a fundo, né? Mas no caso do SP8266, um problema que você tem é que a capacidade dele é um pouco limitada. Então, por exemplo, eu lembro quando eu comecei a usar, você não conseguia, por exemplo, fazer conexões seguras. Não tinha SSL e HTTPS. Parece que depois conseguiram implementar alguma coisa, mas no começo não tinha isso. Então, é um certo limitante, né? Tem essa questão toda de você, tendo acesso físico, conseguir acessar o conteúdo da memória dele. Tá? No caso do SP32, ele tem segurança melhor com isso, mas que nem eu falei, acho que foi com o SP32 que o pessoal conseguiu aí, fazendo aquela técnica de ficar variando a tensão da alimentação, provocando resets ali,
ficar trabalhando com ele no limiar ali do mínimo de funcionamento, conseguiu deixar ele meio bobo e entrar numa situação em que ele dava acesso à memória, apesar de você não ter a chave que deveria precisar, tá? Então os dois têm os seus problemas, mas não depende muito do seu contexto, até que ponto que é viável você ter que, o seu dispositivo, você tem que se proteger contra alguém que vai pegar, botar numa bancada com uma fonte e ficar pulsando ali a fonte e tentando acessar a memória. Tá joia, muito obrigado. Obrigado pela pergunta. Obrigado, Daniel. Tem uma pergunta aqui relacionado se existe algum padrão de protocolo de segurança em IoT para uso, ou você tem que escolher o melhor para você e o melhor para a sua aplicação. Você sempre tem que olhar para a sua aplicação, né? Isso não dá para escapar, sempre tem que ver aí qual é o teu budget, digamos assim, de hardware, de energia, de tudo mais, isso acaba implicando um pouco, né? A maioria, pelo que eu reparei, eu acho que a maioria dos sistemas, eles acabam caindo na internet, e aí você acaba caindo aí no SSL, HTTPS, são as coisas básicas aí para você se proteger, né, no curso de comunicação, né? Tá, joia, obrigado, Daniel. Ó, tem alguns salves aqui para você. A Amanda Yumi Opa! tá aqui, mandou um salve para você. O André também gostou bastante. O Jean falou que o Garoa é show. Tá? Aí tem vários parabéns. O Douglas está mandando um abraço também. Obrigado, pessoal. Várias pessoas aqui agradecendo. Tem uma pergunta muito interessante aqui, é uma das últimas. É o seguinte: fala-se muito que a implementação do IoT vai demandar uma internet cada vez melhor. Ele está falando para dispositivos com maior processamento e que exigem um streaming maior, né? Então, como estamos no desenvolvimento de infraestrutura de rede e na legalização do 5G, uma vez que a internet de baixa qualidade afeta a confiabilidade do sistema? Eu acho que então ele está puxando a discussão de 5G e o 2G, que é lentinho, né? Etc. Você tem que, em primeiro lugar, você tem que levar em conta a realidade brasileira. Quer dizer, não adianta você querer mudar a realidade, projetar um sistema supondo que você vai conseguir melhorar a realidade ao mesmo tempo é difícil. Tá? Eu diria que tem melhorado muito. Quer dizer, quando eu comecei a mexer nessas coisas, eu tenho um cliente aí no sistema e quando começou realmente era o 2G e olha lá, tá? Quer dizer, o cara tinha um modem externo do equipamento ligado na linha telefônica para conseguir falar com a internet, né? Você pega um celular hoje em dia, você tem uma coisa muito melhor. Então, eu diria que na IoT deve-se sempre tentar gerar um tráfego pequeno. Tá? É claro que quando você começa a querer colocar um IoT que envolve vídeo e tudo mais, aí começa a ficar mais pesado. Mas ter essa preocupação em gerar um tráfego pequeno é algo que vai facilitar para todo mundo. Tá? Então, acho que é a primeira coisa aí importante, né? 5G em si, eu nem vou tentar entrar nesse assunto, eu não sou exatamente um especialista nisso. E o 5G é um outro assunto que, além de ter os problemas técnicos, tem problemas políticos aí envolvidos, né? Então, é algo que eu acho que vai acabar demorando. Tá? E tem sempre o outro risco, quer dizer, de um lado tem a questão de demorar, do lado de ser rápido demais, né? De repente fazer uma coisa porca aí, e depois a gente tem que conviver com uma coisa ruim por um tempão, né? Sim, sim. Pessoal, está na regulamentação ainda. Calma que vai ter o leilão do 5G, ele vem aí. Tem o José Armando, o Fábio, a Desirê, o Roger, Pedro Luiz, o Luiz, todo mundo mandando um abraço para você. Falando obrigado, pessoal. Bastante. Tem várias outras pessoas mandando um abraço, falando que foi muito bom. Então, eu acho que a gente conseguiu responder todas as perguntas até esse momento. Eu gostaria de te agradecer muito a você, Daniel Quadros, DQ, do Garoa, tá? Pelo seu tempo. Gostaria de recomendar seu blog, tem muitas experiências interessantes. Se quiser falar um pouco do seu blog também, o Daniel, para o pessoal que não conhece, pode falar.
Tá bom. O meu blog ele tem uma característica que ele não é muito monotemático, digamos assim. Tá? Eu não consegui achar um tema interessante, eu divago muito, então tem lá coisas diversas, né? Mas acho que o grosso das coisas é realmente a respeito aí de software ou hardware, assim, dessa parte toda de microcontroladores e tudo mais. Mas vocês vão achar lá também artigos sobre software assim, mais genéricos, alguns artigos sobre eletrônica pura, e tem ainda agora, esse ano eu comecei uma série com as minhas memórias, tá? Que não, por enquanto não tem muito a ver com tecnologia, tá? Então tem um pouco de tudo lá. Fim de semana tem resenha de livros, então tem um pouco de tudo. Eu acho que alguma coisa boa ainda deve ter ela no meio lá. Tá joia, Daniel. Daniel, para não ser injusto com todo mundo, a Jordana falou que a pergunta dela não foi ao ar. Eu estou procurando a pergunta dela. Vamos fazer essa pergunta? Tá, deixa eu falar, aproveitar e fazer outra propaganda aqui. Além do blog, eu tenho também um canal no YouTube, tá? Só que não tem uma URL simplinha para falar aí, não. Tá, mas como que te acha lá? Procura Daniel Quadros, te acha no Procura YouTube. Daniel Quadros, eu acho que deve achar. Tá, joia. A Jordana perguntou sobre blockchain. A blockchain seria uma solução para tratar do problema de segurança do IoT? Eu diria que não, assim como de bate-pronto. Tá? Quer dizer, o blockchain não é. A ideia do blockchain é você proteger transações. Quer dizer, essa é a ideia básica do blockchain. Quer dizer, você tem um sistema distribuído onde o que está acontecendo está sendo registrado. Do ponto de vista de você fazer um log das operações, um blockchain pode ser útil, mas ele não vai por si só proteger o resto das coisas. Né? Quer dizer, a ideia dele não é proteger o resto, a ideia dele ele é algo mais específico para proteger, para criar um histórico protegido, digamos assim. Né? Quer dizer, você tem uma série de transações que estão registradas em várias máquinas e ninguém consegue apagar ou alterar uma transação que foi feita. Então, ele dá segurança nesse tipo de coisa, mas não vai ser isso que vai impedir alguém de fazer um acesso indevido ou coisas assim. Tá, joia. Muito obrigado, Daniel, pelo seu tempo. Pessoal, já são quase 1h30 de webinar. Eu vou ter que encerrar. Gostaria de agradecer muito, Daniel, pelo seu tempo. Para se comunicar com o Daniel, façam comentários nos vídeos dele lá do YouTube, ou se não, também na comunidade Embarcados, se vocês digitarem comunidade Embarcados no Telegram, entra lá para a gente conversar depois, tá bom? Eu gostaria de agradecer a Mouse Electronics e falar que isso aqui não aconteceria se todo mundo não estivesse aqui vendo a gente, trocando experiências, né? E é muito legal participar disso, poder contar com a comunidade toda trocando conhecimento com a gente. Daniel, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado por ter trazido essa experiência aqui de vários anos trabalhando aí em mercado, né? Vários desenvolvimentos de produto. Eu queria agradecer a todo mundo que teve a paciência de ouvir eu falando besteira, tá? E espero aí fazer próximos aí. Vamos ver aí mais para frente, fazer mais alguns, né? É isso aí, muito obrigado. Pessoal, fica o convite para o evento do Embarcados, que vai acontecer no final do mês que vem, em junho, tá? Se entrar em embarcados.com.br, tá lá em destaque. Obrigado. Mês que vem tem webinar. Obrigado, pessoal. Falou, Daniel. Até mais.